Oi mamãe, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os sinais de sono do seu bebê. Alguns bebês, eles vêm com manias que a gente tinha e não sabe, porque afinal ninguém te contou como tu era. Então, hoje eu vou falar sobre essas somatórias das nossas manias e cacuetes de quando a gente é bebezinho, que os nossos bebês também fazem e a gente acaba não percebendo. O que acontece? Alguns bebês, eles vêm com uma tarja quando eles estão com sono. A sobrancelha fica rosada e isso facilita muito para os pais saberem. Então a mãe olha para o bebê e já diz, ele tá com sono. Assim como quando ele vai fazer cocô, ele fica se espremendo, se percebe mais rápido. Mas os bebês que não vêm com essa tarja na sobrancelha para mostrar que eles querem dormir. E aí eles ficam mais irritadiços e a gente demora a perceber e a ter uma ação efetiva para atender os pequenos. O que fazer? Então, o que observar? O que pode ser uma demonstração de mãe? Eu quero dormir. É só isso. Uma coisa que é bem interessante é observar os toques do bebê. O bebê que procura muito a mama ou chupeta ou então até a mamadeira. O bebê que se acaricia na orelha, esfrega muito o olhinho, porque isso é um sinal típico até de nós adultos. Só que a gente acaba não notando no outro. É o observar o teu bebê, né? Olha para ele, o bebê tá esfregando o olhinho, não é de costume, tu vê que não tem nada de errado com o olhinho dele, não tem nada que possa estar irritando, pode ser simplesmente um sinal de sono. Um outro que é muito forte, que a gente faz muito, é o bocejar. Então assim, um bebê tá bocejando continuamente, é um sinal de sono. E o que acontece? Se a gente ignora esses sinais, eles vão se acumulando e irritando o bebê. E quanto mais essa irritabilidade aumenta, mais difícil fica para ele relaxar e ter um sono tranquilo. Uma coisa que eu aconselho, que é bem legal e que funcionava para mim, é ter um controle dos horários do sono do bebê. Tu reduziu a luz, tu colocou um som de útero ou então uma musiquinha de ninar e observar como ele vai se comportando com essa ambientação que tu vai fazendo para ele dormir. Ele esfregou o olho, bocejou, ainda assim está num estado de alerta e não está querendo se entregar, às vezes a amamentação vai te ajudar. O bebê que usa bico, por vezes, tem alguns vídeos engraçadinhos que a mãe simplesmente coloca o bico e dá a naninha e o bebê apaga. Mas e se o bebê não pegou o bico? Eu não quero deixar o bebê mamando o tempo todo. O que eu posso fazer? Observar vai te ajudar muito. Então, tem pais que embalam, tem pais que optam por não embalar. Quanto mais conectividade tu tiver com teu bebê, mais observar ele, mais tu vai saber como lidar com essas situações. Procura perguntar para os teus pais, para os pais dos pais do bebê, como eram os hábitos noturnos deles quando pequenos, porque a gente tende a copiar isso instintivamente dos nossos pais. É como se o nosso organismo trouxesse essa mensagem já lá codificada no gene. E a gente, os pais não dormiam, a criança pode vir a ser uma criança com mais dificuldade para dormir. E por que é importante observar isso? Para que o nenê não fique tendo impaciência, né? Há um momento em que a gente cansa ele esfregou a orelhinha, esfregou os olhinhos, ficou bocejando e tu não ambientou o local, não deu um lugar propício para esse bebê dormir, pode vir a surgir uma irritabilidade e aí tu vai ter que acalmar esse bebê para que daí ele respeite os sinais de sono dele e venha a dormir. Isso é muito difícil, afinal é uma jornada muito difícil, muito exigente nesse primeiro momento. O bebê ele é tão frágil, ele é tão pequeno, mas ele é capaz de demonstrar pra gente o que ele precisa. Então, observar e se conectar é o mais forte, é o mais eficiente que a gente pode fazer nesse momento. A partir desse contato, dessa observação, dessa análise, tu vai perceber que o teu bebê ele vai ter uma rotina e tu respeitar essa rotina e organizar ela para que ocorra sempre de maneira eficiente e confortável, vai fazer com que essas sonecas e os intervalos, as janelas de sono que são tão faladas, vão acabar acontecendo naturalmente. Não vai ser uma coisa de tu ter que anotar ou se preocupar. Hoje, por exemplo, tu tem um bebê recém-nascido em casa, ele vai fazer ali 6 janelas de sono, porque o bebê praticamente só dorme. Enquanto que o meu bebê, que já vai fazer 2 anos, ele vai fazer janelas de sonos mais espaçadas, fazendo apenas 2 sonecas no dia. Observar essa soneca desde o momento em que você ganhou o nenê lá no hospital é muito importante, porque tu vai conseguir criar uma conectividade e quando perceber que o nenê vai dormir,
tu já ambienta o espaço e vai fazer com que esse sono dele seja muito mais eficaz e ele acorde com mais energia, vai gastar mais energia no próximo processo de sono, ele vai estar mais habituado. Lembrando que quando a gente cria um hábito num bebê, ele tende a ficar colocando isso em prática. Então, se eu deixo o meu bebê dormindo numa luz clara, não significa que ele não vá dormir, ele pode dormir, mas depois o sono pode não ser um sono renovador, assim, de deixar ele com energia. Lembrando que se eu deixo o meu bebê dormindo claro, ele pode simplesmente não descansar. E quando ele acordar, por causa de não ter tido um sono reparador, ele pode não ter tanta energia e isso pode atrapalhar os desenvolvimentos dele. Então é muito importante que ele faça o sono e que esse sono seja muito reparador. Para isso, é importante um ambiente adequado. Então, além de observar os sinais, é importante que quando tu estar atento aos sinais e percebê-los, tu torne o ambiente propício para que ele venha ter esse repouso. Uma dica bem legal é anotar os horários nos primeiros meses e ir observando quando ele troca esses horários de janela de sono conforme os saltos de crescimento, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Um abraço!